Nós vamos recomeçar os trabalhos, certo? Para o pessoal que está chegando agora, professora, pode mostrar o mascote? Please show the tiger. Oh. Para os estudantes que chegaram agora, nós vamos depois sortear 3 desses lindos tigrinhos. É o tigrão do Ursinho Pooh, né, que é o mascote oficial do Projeto Alice, né? Vocês que acabaram de ingressar aqui no auditório terão direito a concorrer a 3 tigrinhos desse aí até o no finalzinho da palestra, ok? Não sei se agradou vocês, mas a turma que tem assistido, teve um aí que eu fiquei até com medo de rasgar, porque caiu na mão de 2, aí um puxava de um lado, outro puxava do outro. Aí. Bom, nessa etapa, agora nós vamos começar... é o momento em que a professora Wanda vai falar do Alice 3.0, tá certo? É um Alice melhorado em relação ao 2.2. Para os alunos que chegaram agora e têm dificuldade de tradução, de entender inglês, nós temos tradução simultânea. Vocês podem, deixando um documento, pegar um kitzinho para ouvir a explicação. O inglês da professora é muito bom. Quem sabe falar inglês, eu recomendo que pratique o inglês aí. Professora Wanda, por favor, faça as honras. Do projeto Alice na Universidade Carnegie Mellon. Alice foi originada pelo professor Randy Pausch, que começou Alice no início dos anos 90. Eu o conheci no final dos anos 90 e me juntei à equipe Alice. Em 2007, Randy teve um diagnóstico de câncer do pâncreas, que é um câncer quase imediatamente fatal, ou seja, 97%. Então ele me ligou, pediu que eu voasse de Ithaca, onde eu ensinava, até Pittsburgh, onde ele ficava. E quando ele me contou, eu chorei. Daí ele me disse que eu não deveria chorar mais. E que nós poderíamos ser o Eeyore, lá do Ursinho Pooh, que é um dos... que fica se lamentando e tem pena de si mesmo, e ficarmos assim e abrir mão... Ou poderíamos ser como o Tigrão, e ele acha que o que o Tigrão melhor faz é saltitar. Então ele tomou a decisão de ser um Tigrão. Então esse é o mascote, seu nome é Tigger, T-I-G-G-E-R-R-R-R-R-R. E ele fica saltitando. Ele é o nosso mascote porque nós temos
um ponto de vista muito positivo com relação ao futuro. Nós honramos muito e lembramos o Randy Pausch como originador, e apesar de nós termos tomado para nós esse projeto para levá-lo adiante, o Randy é o originador a quem nós queremos transmitir a mensagem. Olha, Randy, nós vamos fazer esse negócio funcionar. Ontem eu fiz uma curta apresentação sobre Alice 2. Eu comecei a minha apresentação com um curto histórico do projeto Alice de manhã, e à tarde eu falei sobre Alice 2 e a abordagem de solução de problemas que nós usamos. Hoje, novamente, falarei sobre a solução de problemas, essa abordagem, e falarei de Alice 3. Mas antes disso, eu quero dar-lhes uma noção da nossa visão e da nossa perspectiva a partir do ponto de vista do projeto Alice. Eu sou membro do grupo LACS nos Estados Unidos. Nossa, é um consórcio de cientistas das artes liberais. É um grupo que trabalha com currículo para transdisciplinarmente, e é um grupo no qual a computação tem um papel preponderante. O meu chefe de departamento na Universidade de Carnegie Mellon também tem feito parte do processo de trabalhar para colocar o pensamento computacional no nosso currículo, de forma a se adequar ao nível universitário. Então, eu quero passar uma noção dessa visão. Eu não vou ficar muito tempo em cima disso, porque isso nos tomaria o resto do dia, certo? Mas nosso objetivo é começar jovens. Isso porque nos demos conta que se você quer um jogador de futebol, lá a gente chama de soccer, aqui é futebol. Então você começa a treinar as crianças bem cedo, fornecendo-lhes instrução, atividades, no jardim de infância, na escola fundamental e na secundária, e ao longo de muitos anos eles vão adquirindo as habilidades de jogar para a sua própria diversão, bem como para a possibilidade de talvez tornarem-se jogadores profissionais. Acreditamos que precisamos fazer o mesmo na arena acadêmica. Nós fazemos isso lendo e escrevendo, com aritmética e com a ciência, estudos sociais. Essas são partes padrão do nosso currículo, começando no jardim de infância e trabalhando até a 12ª série e no nível da universidade. Este currículo foi montado ao longo de centenas de anos, antes de algo chamado tecnologia da computação. Agora nós vivemos numa era em que temos celulares, temos aparelhos de TV, temos computadores, temos iPads e Kindles, internet. O que nós não temos é computação no nosso currículo. Não faz sentido para mim. Então, acreditamos na necessidade de se começar jovem
e na construção ao longo de muitos anos de habilidade e interesse. Uma coisa é ter um acampamento de verão para as nossas crianças como sexto ou oitavoanistas ou décimoanistas, mas fazê-los trabalhar no computador por um curto período de tempo. Isso se torna entretenimento, porque é muito curto o tempo, não dá tempo suficiente para realmente construir as habilidades e o interesse. Nós precisamos trabalhar ao longo de muitos anos e reforçar e introduzir novos conceitos ao longo do caminho e preparar nossos alunos para o futuro. E para aqueles de vocês que são os alunos de hoje, eu estou contando com vocês. Por favor, escutem o que eu tenho a contar hoje, porque fazer isso acontecer depende de vocês. Nós vamos tentar inicializar, mas vocês vão ter que pegar a tocha e carregá-la para frente. Ao longo do caminho, nós precisamos informar nossos alunos sobre oportunidades de carreira. Ontem eu fiz uma apresentação com relação às ocupações, postos de trabalho, aberturas de emprego futuros. Nos Estados Unidos, antecipamos mais de 200 mil empregos que não estarão preenchidos entre agora e o final de 2012, porque não estamos formando suficientes bacharéis em computação, em informática, ciência da computação, TI. Por que nós não estamos formando o suficiente? Porque nós não preparamos nossos alunos adequadamente, não construímos habilidades e interesse ao longo do tempo. Só para dar uma noção da nossa visão, como o projeto Alice o vê, permitam-me dizer que isto não é algo que eu considero como escrito em pedra, estas são ideias, são visões, estas são coisas para se pensar, são coisas para se tomar decisões em cima, não algo que sejam regras, não é nada solidificado, apenas vamos colocar essas cartas na mesa e vamos falar a respeito. Vamos jogar juntos esse jogo, trabalhar para ajudar, colocar em nosso currículo ou em nossa grade os conceitos, o interesse, as habilidades que as nossas crianças precisam no século XXI. Então, eu olho para isso como sendo 13 a 17 anos de idade, quando precisamos desse tipo de currículo para colocar em posição, começando no jardim, indo até pelo menos o primeiro ano da universidade. Eu dividi isso em segmentos. Isso é arbitrário e de algumas maneiras também baseado no currículo das divisões escolares que temos, das divisões dos anos letivos. Nós temos o nosso fundamental do jardim de infância até a quinta série, o quinto ano, dependendo do estado. Depois nós temos a escola assim chamada intermediária, o ensino médio, que é do sexto ano em diante. Depois nós temos do nono ao 12º ano, nós temos o nosso colegial,
e o pessoal do 12º ano deve estar se preparando já para a faculdade, completado os anos anteriores. E muitos já conseguem um curso avançado para o qual recebem créditos de faculdade. Então, eles podem pegar isso como um sênior e levar já no colegial, e aí eles recebem esses créditos para levá-los consigo na faculdade, o que depois lá vai facilitar as coisas. Então, nós temos muito tempo. Então, nós temos que pensar em ferramentas para apoiar os nossos alunos e professores. Na apresentação anterior, alguém falou algo sobre um debate entre Alice e o Scratch. Eu preciso dizer que nós não ouvemos isso dessa forma. Acreditamos que há espaço para muitas ferramentas, mais de 13 a 17 anos. Não temos ferramentas suficientes, nós precisamos de mais ferramentas. Eu acho que a Alice estabeleceu o caminho, junto veio o Scratch, nós já tínhamos logo, nós tínhamos Carl the Robot, não sei, alguns já devem ter ouvido, alguém já, ou temos o Drew. Há muitas ferramentas que nós temos agora e mais precisam ser desenvolvidas. Precisamos avaliar essas ferramentas e decidir onde serão usadas com maior vantagem. Quais são as simples o suficiente para serem usadas no ensino fundamental até o 5º ano? Eu acho que o Scratch, sem dúvida, pertence a esse grupo. Eu estava muito animada, professor Jorge, com a sua apresentação. Eu pensei, yes, vai atrás. Eu teria ficado de pé e aplaudido os seus esforços. Eu acho que logo, um editor simples como o Notepad, introduzindo a eles o uso da internet. Eu gostaria de acrescentar que junto com o uso vem a responsabilidade. E nós precisamos pensar sobre segurança, navegação segura online, chama SOS, Safe Online Surfing, surfar de forma segura online. Então, o Paint, os navegadores internet e assim por diante. Esta lista provavelmente é muito mais longa do que o que eu teria espaço no meu slide de PowerPoint, mas espero que vocês tenham conseguido entender a ideia, que é um começo a partir do qual se constrói. Alice 2.2, aqui nós temos pessoas do 5º ano, 4º, trabalhando com os alunos mais talentosos. Tivemos professores no nível primário que pegam a ferramenta e prepara materiais em cima disso para os alunos usarem. Os professores, então, usam o material para criar em cima, para ensinar a ler e escrever e assim por diante. Em algum ponto, nós precisamos fazer uma transição de ser o consumidor para sermos o usuário. E o usuário seria o produtor, a pessoa que vai escrever o código com a linguagem adequada. Então, nós vamos começar na escola primária com os consumidores de como usar as ferramentas que existem. Nós precisamos, neste nível, começar a fazer a transição em fazê-los questionarem como eles podem ser mais criativos. E aí a gente precisa dar para eles conceitos
de programação. E aí nós entramos no Alice 2.2, que pode ser usado em diferentes níveis. Você pode escolher como você vai ensiná-lo, quais são as características que você vai usar, e você pode selecionar para ter os códigos de programação em uma única estrutura de processamento. E aí nós temos, por isso vocês são professores universitários. Então, professores universitários, tentem, neste nível, eles já são capazes de alinhar 10 códigos, e vocês têm que aplaudir, vocês têm que criar métodos e funções usando estruturas paralelas, e podem falar para eles, nós vamos chegar ali mais tarde, vamos começar pelo início, e é nesse momento que nós temos que apresentar o gap, e aí nós precisamos criar, eu não tenho certeza até onde nós vamos, como nós vamos, porque eu não sou uma professora primária, não sou uma professora do ensino médio, mas eu não sou a especialista nessa área, ok? Mas eu gostaria de preparar com esses professores currículos adequados para os seus estudantes. Isso na verdade é o meu objetivo. Dar uma mão para ajudá-los dentro da sala de aula, mas são os professores que vão decidir o que é adequado para as salas deles e para o nível que eles estão ensinando. Então, no 9º e no 10º ano, Alice 2.2 ainda pode ser utilizado, mas em um nível mais elevado, levando os professores os alunos a utilizarem parte de interatividade, criar sobre o que eles têm aprendido anteriormente. Existem outras ferramentas também que poderiam ser utilizadas, a parte de modelagem de 3D, que é interessante nessa idade, para construir estruturas e modelos tridimensionais. Nós estamos trabalhando em como vamos ajudar os alunos a construir alguma coisa no Blender e criar uma plataforma para o Alice 2.2. Nós ainda não temos isso, reconhecemos, mas estamos trabalhando nisso. E aí nós estaremos prontos para o mundo real. Nós estamos aí chegando ao sistema universitário, onde nós temos o C++, o Java, Delphi e outras ferramentas muito mais complexas. E a Alice Alice versão 3 foi construída exatamente para esse nível, onde nós queremos enfocar essa transição entre o que nós aprendemos durante todos esses anos de escola até uma produção de nível profissional em termos de linguagem da computação. É aí que nós queremos criar estações de microsistemática utilizando outras ferramentas. E se nós conseguimos fazer todo esse caminho, nós vamos ter muitos estudantes que se sentirão confiantes, que terão as habilidades para dizer, eu quero ser um professor, um profissional de TI, eu quero ser uma pessoa de TI, eu quero ser um especialista em computação, porque é aí que nós queremos chegar. São esses os postos de trabalho que ainda estão abertos. Então, isso realmente tem sentido para mim. E é muito bom fazer alguma coisa e fazer com que os estudantes sejam capazes de fazer uma coisa da qual eles gostem de fato. Então, o que isso significa é que nós precisamos decidir quais são os conceitos em cada nível que nós queremos atingir. E isso é totalmente conceitual e, portanto, o que nós precisamos é combinar os conceitos e os objetivos com as ferramentas. Eu acho que provavelmente no nível primário nós queremos falar sobre
sermos capazes de ordenar, criar sequências e saber quais são as etapas que têm que ser seguidas para atingirmos o objetivo. Criar sistemas simplesmente de controle, muito simples, básicos, porque se você faz isso, vai acontecer isso, se você não fizer isso, vai acontecer uma coisa diferente. A estrutura relacional que existe entre a criação e o resultado, a igualdade que nós estamos procurando, essas são as coisas que nós podemos atingir na escola primária. No nível médio, nós precisamos resolver os problemas. Neste nível, nós vamos começar a propor os problemas em ciência da computação, em TI, todos os exercícios de programação podem ser propostos e são problemas a serem trabalhados, ok? Uma das coisas da qual eu falei ontem foi uma coisa que se chama de resolução de problema, que nada mais é do que uma estrutura de várias etapas que nós estudamos durante muitos anos para solucionar problemas. Então, através disso, se vocês não estavam aqui ontem e vocês quiserem saber mais sobre isso, esse é o desenho que nós temos e que vem da Escola de Engenharia, e que foi uma estrutura bastante importante. Então, é nisso que nós estamos trabalhando. Então, resolver problemas, conseguir fazer com que os alunos sejam capazes de abstrair e solucionar os problemas, ou seja, aprender sobre um objeto e sobre as ações e métodos que são realizados por objetos, funções, que são perguntas que nós fazemos sobre os objetos, os dados, as informações, qual é a distância entre o pinguim e a cesta, enfim, as variáveis, as lógicas, os scripts. Eu acho que essas estruturas de segurança de surfar na internet são pertinentes a todos os níveis. Nós temos a questão ética, 2Ds versus 3Ds, construir modelos 3Ds, e isso provavelmente tem que ser uma coisa que nós vamos ter também na sexta série, mas só mais tarde é que podem ser resolvidos, e depois nós temos as faculdades mais profissionais, onde nós vamos falar sobre os métodos funcionais, os escopos, a encapsulação, e nós estamos falando aqui de coisas muito mais tecnológicas e técnicas nesse nível da universidade. Isso faz sentido para vocês? Sim? Muito bem. Eu me sinto um pouco melhor porque eu não me sinto tão louca assim, né? Talvez um pouquinho. Eu acho que é um pouco meio insano mesmo a gente tentar solucionar todos os problemas do mundo, mas basicamente o que nós estamos tentando é difundir essa palavra. Eu já estive em vários países e já falei com muitos líderes em muitos países, e eu acho que em todos os lugares onde eu estive, aqui realmente é um dos países mais receptivos, o Brasil é um dos países mais receptivos, os grupos, as pessoas com quem eu tenho conversado aqui, eu vejo vocês sorrindo para mim, eu vejo que vocês balançam sua cabeça, falam que estão concordando comigo, eu me sinto bem melhor aqui, realmente. Com tudo isso, tendo tudo isso em mente, o que eu quero dizer para vocês é que Alice existe sob duas formas, em dois formatos, como o Alice 2 e Alice 3. E exatamente agora, o Alice 2 e 3 tem audiências e públicos muito diferentes, públicos-alvos muito diferentes. O que nós estamos nós pretendemos que o Alice número 2 seja utilizado com estudantes mais jovens, e nós não estamos muito
muito preocupados aqui em termos de objetivo, escopo, as aulas. O que nós queremos aí nessa estrutura fundamental é que eles entendam o conceito básico. E o Alice 3 é para estudantes mais velhos, que aí vão aprender a construir com base nos princípios que eles aprenderam com Alice 2. Então seria uma estrutura de transição entre a linguagem que eles estão aprendendo e traduzir para o sistema Java, e com certeza nós temos isso na nossa lista, outras linguagens para a qual nós podemos fazer a transição, mas Java, enfim, eu precisava escolher um exemplo, e Java é uma das principais linguagens de programação nos Estados Unidos, então por isso mesmo é uma escolha óbvia, ok? Então, com tudo isso, depois de tudo isso, muito obrigada pela paciência de vocês comigo. Eu vou voltar um pouco para o problema que nós discutimos ontem no Alice 2. Nós falamos sobre esse sistema e nós vamos fazer a mesma coisa com Alice 3 e depois nós vamos para o Java. Isso nos meus sonhos, né? Eu tinha planejado uma apresentação um pouquinho mais curta. Eu estou tentando fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Nesse problema que eu apresentei ontem, nós temos um pinguim que descobre uma cratera onde tem uma bolinha, e o pinguim ele quer brincar com a bola. Seja basquete, futebol, em si, o esporte não interessa, é simplesmente uma bola. Só que o pinguim não tem braços para pegar a bola, então ele não consegue. Portanto, ele tem que fazer... então, ele vai usar exatamente o corpo dele para propulsar essa bola, e é isso que a gente vai tentar. Então, nós vamos tentar criar um jogo onde o pinguim tenta pegar a bola e colocar a bola para dentro desse buraquinho no gelo, onde vocês estão vendo a água. E se ele consegue fazer isso, então nós ganhamos 2 pontos, ok? Então nós podemos possibilitar 2 ou 3 tentativas. É um jogo típico e que as crianças costumam brincar, e com o pinguim não é diferente. Então, nós temos aqui, bom, ele vai ter assim os pezinhos mais ligeiros. O que nós fizemos ontem, na primeira etapa para solucionar o problema, era entender o problema. Entender quais são os objetos, quais são as ações. Isso é um início de abstração. Pegar os detalhes, tirar os detalhes e decidir o que é importante para escrever, para criar o programa, para fazer a programação. E aí nós criamos a cena, e foi isso que nós fizemos no Alice 2, onde nós podíamos criar esses objetos. Em Alice 2, o que nós temos uma galeria, esses são categorias Java, e cada categoria define um tipo de objeto, e esses objetos nós os colocamos dentro do nosso mundo. Então, quando a gente fala com alunos de 6º ano, a gente não vai falar que isso são classes do Java. Eu falo que esses são modelos 3D, tridimensionais, muito mais próximo, não é? Então, isso é eles não precisam saber que se trata de Java nem nada. Eu não falo sobre construção, eu falo, vamos criar uma coisa desse tipo. Então, o vocabulário que você usa e o conceito que você apresenta, que você transmite, é que faz realmente a diferença. Mas a gente cria a base para nós podermos desenvolver isso mais tarde.
Então, vocês fazem matemática, mas vocês não precisam dizer que estão estudando matemática. Mas nós podemos começar a contar. E aí nós começamos a contar, depois nós começamos a adicionar, e depois nós começamos a somar, aprendemos a diminuir. E no ano seguinte, você fala, ah, você lembra como a gente juntava as coisas? Então, nós temos uma forma de adicionar muitas coisas, e nós podemos somar muitas coisas juntas, e isso se chama multiplicação. Então vocês percebem? O que nós queremos nós queremos criar objetos que remetam à terceira dimensão, e criar conceitos básicos, e depois nós vamos adicionando esses objetos, multiplicando esse conhecimento, e aí nós vamos começar a construir de fato o programa. Bom, eu acho que vocês pegaram a ideia. O que nós fizemos ontem, vocês são todos adultos, então eu disse, nós queremos que o pinguim vá para frente, que ele vá para o lado. Se eu estou falando com crianças da 6ª série, eu vou ter que criar minhas ordens, sempre baseado no princípio de método básico, meu primeiro método. Eu vou fazer minha programação de códigos, mas porque vocês são adultos e vocês entendem sobre aula, classe, categorias, eu vou criar um método com vocês chamado Swagger. E aqui está onde eu escrevi os meus códigos. E no método principal eu os chamo de Swagger Method. Então, eu faço um ajuste do que eu estou ensinando, dependendo do público que eu tenho, para o meu objetivo, como professor. Ok? Então, quando a gente clica no jogar, a gente vê o pinguim se mexendo. Ele está se sentindo confiante, porque ele tem certeza que ele vai conseguir pegar aquela bola. O que eu quero fazer agora é que ele vá para frente, se dirige para a bola, que ele consiga fazer com que a bola vá para frente também. Eu posso fazer isso no Alice, número 2, no Alice versão 2. Vou falar da seguinte maneira. Quando eu escrevi Swagger ontem com vocês, nós fizemos isso para o pinguim, porque era só o pinguim que ia executar a ação. Mas agora eu quero que o pinguim vá para frente, se dirija para a bola e consiga fazer com que a bola vá para frente. Então, agora eu tenho 2 objetos envolvidos nessa minha programação. E porque eu tenho mais de um objeto envolvido, eu escrevi o método como um método de segundo nível, porque não se aplica somente ao pinguim e não se aplica somente à bola, mas envolve 2 objetos. Então, ele se refere ao mundo, e para criar esse novo método, eu tenho que colocar, então, empurrar a bola, e aqui eu seleciono o pinguim e falo para o pinguim para que ele vá para frente. E Alice quer saber quanto eu quero que ele se mexa. Qual é a quantidade, a distância? Bom, eu realmente não sei qual é essa distância em relação... Qual é a distância entre a bola e o pinguim. Portanto, eu só vou pôr aqui 1 metro. Ok? E depois, eu quero... Bom, assumindo que o pinguim com 1 metro vai alcançar a bola, então eu quero que a bola vá para frente, se movimente para frente. E uma vez mais, eu não sei qual é a distância que eu quero que a bola se movimente, então também vou dizer 1 metro. E aí eu vou dizer que isso é um indicador. Eu não sei exatamente qual é a distância, mas eu preciso colocar alguma coisa dentro dessa estrutura. E
isso nessa programação, nesse nível de programação de linguagem, você precisa colocar alguma coisa. Nós sabemos, isso não vai funcionar se você não colocar nenhuma informação. Então, se você não sabe qual é a informação exata, você põe alguma coisa e faz a tentativa. Então, vamos lá, vamos jogar o jogo e vamos ver o que acontece. Bom, vocês estavam, a maioria de vocês estavam aqui, então, por que não aconteceu nada, vocês acham? Porque eu coloquei um método para empurrar a bola, mas eu disse para Alice executar, para o programa Alice executar essa ordem. Escrever o método sem fazer com que o Alice o execute, você precisa chamar e você precisa fazer essa indicação para Alice para que ele possa fazer. Então, se você não pedir a pizza, ninguém vai entregar a pizza para você. Você precisa ligar para a pizzaria e pedir a pizza. E você precisa falar para eles que tipo de pizza você quer, escolher os sabores, o tamanho da pizza, o que você quer como sabor, passar o endereço de entrega. Exatamente, não é isso? Então, eu preciso voltar aqui para o meu método inicial e aqui onde eu falei empurre a bola. E a diferença aqui é, claro, o pinguim se mexe, porque é só o pinguim. E depois eu tenho a palavra empurrar a bola, porque é o pinguim em relação à bola. E a palavra para acessar todos os meus objetos, para que faça sentido. Então, aí eu vou ter que pedir para que o Alice execute. Então, ele pula, se aproxima da bola. Foi um pouquinho mágico, vocês não acham? Ele nem tocou na bola. Então, a ideia é, quando você tem esse feedback imediato, você sabe na hora o que você precisa resolver, qual é o bug que deu no seu código. E você não só sabe que você precisa resolver o problema, mas você também sabe onde está o problema. Perceberam? Então, eu fiz alguns estudos, e Steve Cooper vai falar disso mais tarde hoje. Eu não falei para alguns professores que tinham que falar com Alice, então, porque eu não quero que eu não queria que os professores fizessem um indicativo para Alice. Eu queria saber que eles entrassem dentro do meu escritório para me perguntar como que funcionava. Então, eles diziam, eu sei que a gente precisa falar com Alice, porque quando a gente tem problemas no programa, a gente sabe onde está o problema com Alice. Falei, nossa, que bom, isso é muito legal. Ok. Mas eu agora preciso modificar meu código. Então, eu preciso perguntar para Alice qual a distância do rosa até a bola. Essa é uma pergunta, diferente do método que é só a ação. Eu posso fazer uma pergunta usando uma função. Em Java, nós chamamos isso de métodos funcionais, ou não vácuo, não void. Enquanto que os métodos void, os de vácuo, são as ações. No Alice 3 nós chamamos métodos procedurais e depois há os métodos funcionais também, mas eles fazem coisas diferentes. Os métodos tipo funcionais permitem fazer perguntas. Então eu posso perguntar ao pinguim qual a distância entre você e a bola. Aí eu arrasto isso para cá, substituo o meu segurador de espaço de 1 metro. Aí a pergunta é feita, me conte a que distância o pinguim está da bola. E aí eu jogo. E agora o que acontece? Vocês estavam observando? Olhem de novo.
Vocês diriam que foi um pouquinho longe demais? Ele colidiu com a bola? Porque a distância é medida do centro do pinguim até o centro da bola. Agora, se você trabalha em engenharia civil, medindo de um pier da ponte até o outro pier, você tem que pensar no centro. Então, essas não são coisas bobinhas, são coisas muito... são conceitos de solução de problemas muito importantes. Então, agora que vocês veem isso no Alice 2, vamos dar uma olhada como é que fica no Alice 3. Então, deixa eu salvar isso aqui. Alice fica muito aborrecida se você não salva o mundo. Então, eu agora vou entrar no Alice 3. E eu selecionei. E eu agora preciso fazer o mesmo aqui que eu fiz ontem no Alice 2. Eu preciso estabelecer a minha cena. Eu coloquei o céu azul como o tipo o palco, assim. E eu também a grama verde. Eu poderia ter outros tipos de cenário com lua, etc. Mas aqui eu tenho de novo uma galeria de diferentes tipos de modelos em 3D, que são todas classes organizadas em pacotes. Estamos sendo um pouco mais sofisticados em colocar etiquetas nas coisas. Eu tenho um pacote dentro do qual eu tenho um segundo pacote de animais, dentro do qual eu tenho uma classe chamada pinguim. E eu quero instanciar um objeto dessa classe. Seleciono então a classe pinguim. Eu digo, tenho que dar um nome, vou chamar de pinguim penny. Então vocês veem no topo que Alice diz a classe pinguim é somente para leitura. Eu espero que vocês vão querer escrever os seus próprios métodos. Então, portanto, automaticamente estenderei a classe pinguim, criando a classe meu pinguim. E aí o pinguim que você obtém é uma instância da classe meu pinguim. Faz sentido? Eu faço isso com alunos de 8º ano? Não. Tudo bem? Eu volto para Alice 2, onde eu não preciso usar esse tipo de vocabulário técnico, certo? Então, agora eu tenho o pinguim e eu posso ir lá e obter e eu entro, vou para os esportes, eu obtenho uma bola, estamos no Brasil. Entro em formas ou formatos, obtenho um disco que eu coloco no topo da neve. Aí aqui eu ponho um furo no gelo, vou chamá-lo de água. Ok, então eu tenho esses anéisinhos. Cada vez que eu crio um objeto, ele recebe um anel à sua volta, o que me permite rotacionar o objeto. Eu também tenho umas guias, né, para rotacionar o objeto, uns eixos.
E se os pinguins vão cair, saem da posição, eu clico com o direito no nome Penny e digo para orientar-se ereto. Também posso pedir para ver uma visualização de cena de layout, olhando de cima, podendo alinhar então o pinguim. E a bola e o furo no gelo, o qual é ligeiramente difícil de ver. Diferente do Alice 2, no 3, se queremos que a água seja azul, por exemplo, precisamos escrever o código do programa para torná-la azul. Não dá para torná-la azul aqui no editor de cena. Vamos entrar em Java e não acontece magicamente. Eu preciso mostrar para o aluno como é que eu fiz. Colocar coisa demais debaixo do tapete não é legal, né? Então aqui eu volto e aqui eu preciso trabalhar com a classe MyScene, minha cena, acrescentando cores para que a água seja mais azul e visível. Eu não sei vocês, mas na minha tela de monitor, no meu laptop, é difícil ver onde se encontra a água. Eu vou então direto para o meu método setup, que pertence à classe MyScene, minha cena, né? Eu escrevo o método na classe, não no objeto. No Alice 2, você escreve o método no objeto. No Alice 3, você escreve na classe. Tudo bem? Então, aqui eu quero selecionar a água. Quero mudar a cor da água adequadamente. Quero tornar a cor da água azul. Então, isso se chama um setter, um ajustador. É um configurador. E aí, eu vou mover a água para cima. Isso se chama, eu vou mover para cima um pouquinho só. Algo como 0,05, uma pequeníssima quantidade. O meu setup roda. Quando eu clico no botão de rodar, ele roda imediatamente. Então, não demanda tempo, acontece em tempo zero. Aí está. Então, como vem, a água agora está azul. Tudo bem para vocês isso? Então, de novo, eu posso escrever no pinguim, posso selecionar Penny. Notem que diz que Penny é uma instância da classe meu pinguim, que aumenta a classe de pinguim. Quando estendemos, aí a outra classe herda tudo da classe pai, né? Então, tudo estava definido para a classe pinguim, e aí isso a minha classe pinguim também tem. Daí eu vou aqui, seleciono a classe meu pinguim, eu vou dizer, eu quero criar um novo método de procedimento chamado Swagger. E notem que na tabela Swagger eu escrevo isso para o MyPenguin. Aqui essa é a cena. E essa é a cena. Esse é o método para a classe meu pinguim. Então, quando eu entro, quando eu coloco a minha afirmação para ter o quando eu quero que o papel rotacione para a direita, esse tanto,
0.5 e 0125. Aí eu clico, ele diz isso, ele não diz pinguim. E como eu estou escrevendo isso para a classe pinguim, se eu tivesse 5 pinguins, eles saberiam todos como rotacionar. Porque esse isso faz aquilo que você ordenou, aquilo que você escolheu a fazer. Então aqui eu posso dizer para o meu pinguim Penny para fazer um swagger, esse balanceio, e é exatamente isso que o meu pinguim faz. Vocês entenderam a ideia? Então vou contar um negócio. Eu tenho mais alguns minutos, deixa eu mostrar-lhes então que se eu for para cá editar a cena, eu gostaria de mais um pinguim. Aí eu posso colocar mais um aqui. Posso chamar esse aqui de Maria. Essa, né? De Maria, aqui está. Notem que quando eu seleciono Maria como a instância da classe meu pinguim, Maria sabe como balancear e Penny sabe também, porque eu não escrevi isso só para o Penny, eu escrevi isso para a classe meu pinguim. Excelente. Ok. Então eu vou salvar este arquivo, salvar como. De novo, eu estou salvando o mundo. E vou chamá-lo de jogo de pinguim. Eu estou salvando jogo de pinguim. Ok. Agora. Você está na minha classe. Temos trabalhado com a Alice há umas 3 semanas. Vocês aprenderam sobre sequência, sobre recorrência, métodos e funções. Em 3 semanas? É incrível. E agora nós vamos levantar a tampa. Queremos olhar para o código Java. Então, me deem um projeto Java de um projeto Alice Java existente, de um projeto Alice existente. Em outras palavras, levantem o capô do carro, cliquem em próximo, next, né? E aqui vai perguntar qual projeto Alice você vai querer que eu abra para você. Aí eu vou clicar no botão de browse. E esse é um arquivo .a3p. Aí volta, diz achei, agora clica em acabado, finish, eu rezo. Esse é o NetBeans, é uma IDE Java. É um ambiente de desenvolvimento interativo para Java. E eu digo aqui, estabeleça isso como meu principal projeto. Aí eu clico em rodar.
Não é um amor? Eu sei que eu consegui o correto. Vocês estão prontos? Então vamos lá. Quando eu abro o projeto à esquerda, vocês veem aqui que eu tenho minha câmera.java, meu círculo.java, meu pinguim.java, minha cena.java, luz do sol, bola de futebol. Isso é tão bom. Cada um desses arquivos Java é uma classe. Define um modelo 3D como usado em Alice, certo? Nós temos, se eu abrir a classe MyScene, que é meu cenário, vocês verão que eu instanciei o objeto da luz do sol, do solo, da câmera, da água, inclusive da Maria, da bola de futebol. Eu criei esses objetos e onde escrevemos código e realizamos o ajuste ou a configuração, aliás, temos essa cena com a água subindo e ficando azul, indo na direção para cima, 0,05 metros. Código conhecido como Java, e posso olhar no Run, onde eu digo que eu quero que a Penny balanceie. Vocês são meus alunos, no meu laboratório eu vou dizer para vocês modificarem. Eu quero que a Maria balanceie. Dá para vocês fazerem isso? Vocês vão olhar para isso e vão dizer, ok, para a Penny balancear, eu tenho que ter isso, que é a cena, ponto, o quê? Maria. E o quê? Só comecem a datilografar. W e rapidamente vocês vão ter tudo. Só tem um método que começa com SW, que é o Swagger, que é balancear. Então, e você percebe que é rápido, fácil, que a gente e a gente não precisa colocar vírgula no fim. E adivinhem, eu clico em rodar e aí está. A gente fez uma transição do Alice para o Java e isso foi fácil. Só um pouquinho de açúcar e ajuda já o remédio a descer mais rápido, perceberam? Sim. Perceberam? Muito bom, né?